Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre Data Driven Products, né? Produtos orientados a dados e o que muda, né? Quando a gente entrega produtos que tem a IA no centro. Claro, né? A gente fala muito de IA aqui no Entre Chaves e é óbvio que quando a gente tem produtos que a gente coloca a IA no centro, esses produtos acabam tendo certas capacidades, certas coisas que a gente precisa repensar em relação à metodologia, em relação à entrega, né, em relação a todo o seu ciclo de desenvolvimento, né, do produto digital. Mas para falar disso, tô aqui com o Dudu novamente, nosso host convidado. E aí, Dudu? Tudo bom, Fernandinha? Beleza? É bom estar aqui de novo como host convidado aqui do Entre Chaves pra gente poder falar um pouquinho dessa questão da IA no centro, né, de colocar ela como o principal direcionador do produto desde o primeiro momento. Exatamente. Vai ser bacana esse papo aqui Também tô empolgada, Dudu. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui, né, o Lucas Freitas, que é coordenador de ciência de dados do Grupo Fleury. Estamos muito animados por esse papo. E aí, Lucas, como que você tá? Se apresenta para nós. Boa, muito obrigado aí, pessoal, pela intro. Prazer estar falando aqui. Bom, meu nome é Lucas Freitas. Atualmente eu tô aqui liderando essa frente de IA dentro do Grupo Fleury. Entre outras coisas que eu faço, né, eu dou aula também. Atualmente eu tô dando aula. Começa a dar aula no MBA da Fapcom, que é um curso mais focado ali, misturando toda a parte de análise e consumo do consumidor direto, e também MBA na parte de Data Science dentro da IBMEC. E aí uma curiosidade, eu tô montando uma startup, já tem quase 2 anos aí com mais um amigo, uma startup muito focada na parte de pets, e eu trago um pouco ali da minha vivência nessa bagagem de quase 9 anos, né, trabalhando com um time de ciência de dados, análise, engenharia. Eu tento trazer um pouco ali para essa construção desse app que a gente está fazendo. Boa. Então, para a gente entrar já diretamente no tema, o fato é que, né, muitas empresas atualmente, com todo o hype, né, e nem vou falar mais hype, porque realmente a IA já está consolidada, né, principalmente as IAs generativas, enfim. Mas com todo o boom que aconteceu nos últimos anos aí, relacionado, né, desde o lançamento do ChatGPT, as empresas estão querendo, né, olhar para os seus produtos e adicionar funcionalidades de IA neles. Só que, às vezes, isso é feito de uma forma mais assim, bom, vamos lá e vamos adicionar aqui, vamos ver o que acontece, e nem sempre, né, isso dá bons frutos, né, assim. Tem várias pesquisas que nos mostram aí que, inclusive, esses produtos de IA, muitos nem chegam à produção, de fato, né, porque eles morrem no meio do caminho, como POCs, como, né, enfim, provas de conceito aí, que não conseguem chegar à produção. Então, o que a gente vai conversar aqui no episódio hoje é muito sobre isso, sobre como tratar produtos de IA de forma até diferente, né, do que a gente trata, por exemplo, software. Mas para falar um pouco mais sobre isso, eu queria que a gente conceituasse primeiro o que é um produto orientado a dados, que eu acho que esse é o primeiro passo para quando a gente fala de capacidades de produtos de IA, né? Então, Lucas, queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é, né, o Data Driven Products. Eu acho que, assim, uma analogia muito simples, que no começo do Discover, a gente está sempre muito preocupado ali, mais com o problema que a gente quer resolver do que, de fato, o que os dados já estão contando ali para a gente. Então, muitas das vezes a gente quer criar um novo problema, que às vezes esse problema nem existe. Quem nunca, né? Então, você orientar um produto em relação ao dado é nada mais do que você olhar para o dado e fazer as perguntas para ele. Qual que é a dor do meu cliente? O que meu cliente está reclamando? Tenho certeza, se você vamos falar um pouquinho aqui de Data Lake, se você está armazenando os dados da forma correta, se você está tratando o dado não apenas como uma informação ali mais operacional, né, que é apenas um KPI ali que eu consulto a cada uma vez no mês, e sim um ativo, isso com certeza muda muito a filosofia do time de produto no dia a dia do trabalho. Então, trazer o dado já para o começo da conversa e não para o final, isso é importante também. Legal isso, né? Porque nas fases aí dessa metodologia, né, de Data Driven Products, a primeira coisa, que foi até uma que você falou aí, é de quantificar a demanda, né? Assim, é de você entender, que eu achei curioso do jeito que você falou, né? Que em vez de eu olhar porque o dado tá me contando, né, de qual é a minha demanda real, eu fico tentando, às vezes, apaixonado mais com a solução e tentando, né, inventar talvez problemas que nem existem, né, ao invés de fato, quantificar uma demanda dentro de um discovery,
Discovery, por exemplo, né? Exatamente. E aí, quando você fala de fazer a pergunta pro dado, né, e tudo, é você conseguir consolidar esses dados aí do produto desde cedo. E o que seria essa questão de fazer a pergunta pro dado, para que ele traga o problema? Já é trazer alguma coisa de IA, de usar a inteligência artificial sobre esses dados para te dar esse panorama do que está acontecendo com o seu produto? Legal. Acho que uma grande característica que eu vejo ali quando a gente tem um time de produto trabalhando nesse começo ali, nessa primeira etapa, né, que é a etapa que a gente chama de Discover, é que muitos desses times, principalmente ali o Product Manager, ele acaba não tendo uma certa familiaridade com essas ferramentas de dados, né? Então, dá um exemplo, o SQL, às vezes você tem ali uma pessoa um PM que nunca nem usou um SQL ou fez uma extração simples. E aí, naturalmente, você acaba afastando ele de ele conseguir fazer essas perguntas, né? Naturalmente, você acaba afastando ele de ter esse acesso de forma mais rápida. E não só o SQL como uma linguagem ali para consulta de banco de dados, mas outras ferramentas, próprio Power BI, Tableau, qualquer uma dessas ferramentas. E uma vez que você consegue fazer essa extração, que é esse exercício prático, é meio que natural que você entra quase naquela ideia dos 5Ws, né, e 2H, né, que você começa a se perguntar por que eu preciso desse dado, para que ele serve, né? Você começa a olhar um pouco mais para o metadado. E aí, fazer essas perguntas é também olhar para o metadado. E o metadado nada mais é do que o dado do dado, né? O descritivo dele. Pela minha experiência, assim, trabalhando e até, muitas vezes, fazendo esse papel de produteiro aqui, de ajudar a colocar essas soluções de pé, eu mesmo já caí nesse viés de, beleza, essa é a dor, isso aqui é o que o negócio trouxe, isso aqui é o que o negócio preencheu lá no meu material, no meu canvas, só que eu pulo essa etapa. Eu nem vou para entender as métricas que ele está trazendo ali, que é um ponto que também que você pode começar, é quase você fazer um reverso, é olhar para as métricas que ele já tem e entender se aquelas métricas condizem com o que você está trabalhando dentro do seu conjunto de dados. Então, um primeiro ponto para você fazer as perguntas, você utilizar as ferramentas certas, você consegue extrair mais valor ali, consegue gerar perguntas em cima de perguntas para formular ali essa questão de como construir um produto baseado em dados. Boa, e é isso, né, até então a gente está descrevendo, pelo que eu estou entendendo, a fase de fato do discovery, né, que a gente está descobrindo a necessidade, né, que a gente está identificando essas demandas e tudo mais. Depois disso, é o momento da gente desenvolver de fato, né, iterar sobre aquilo também, né, olhando para os dados, e depois ter alguma estratégia de lançamento de rollout estruturado e tudo mais, certo? Exato. E no final das contas, analisar e melhorar, assim, né? Olhar impacto real, entender se os dados estão confirmando as hipóteses, né? Coisas nesse sentido. Mas acredito que tudo isso que a gente está falando aqui de data-driven products é o que idealmente, né, deveria acontecer com todos os produtos, né, de software atualmente. Né, assim, todo mundo deveria, na minha percepção, todos os produtos deveriam estar orientados a dados, realmente sair do achismo, né, eles não deveriam estar nesse lugar do, eu acho que essa feature aqui é legal, então eu vou fazer. Não, o dado me mostrou aqui que os clientes precisam disso aqui por causa disso. Então, acredito que falar sobre data-driven products hoje deveria ser algo mais comum, né, que todo produto deveria ser. Mas no final das contas, o que eu trouxe lá no início do episódio foi que quando a gente está falando de produtos de IA, né, que a inteligência artificial, algoritmos de machine learning e as generativas estão no centro, essas coisas mudam um pouquinho, né? Então, eu queria que a gente falasse agora um pouco mais sobre isso. O que é um produto AI first, né? Ou que coloca, de fato, essas capacidades, né, de IA e de machine learning no centro. Bacana. Acho que de novo, a gente sempre é meio doido a gente falar isso, mas parece que sempre estamos voltando para o primeiro step, né? Que é o step de fato de você construir o projeto. Quando a gente pensa ali em produtos que são AI first, a gente não pensa na IA no final do desenvolvimento do projeto. Ou seja, eu não penso na IA como apenas uma feature para o meu produto, apenas um band-aid ali que eu acho que é talvez cool, é sexy falar que o meu produto ele tem IA integrada, mas no final ele só está gerando um custo a mais que às vezes, principalmente para o usuário, para quem está na ponta, não faz diferença nenhuma. Eu gosto de olhar um pouco gosto de fazer a analogia do AI First como uma espinha dorsal, né, do nosso corpo ali. Então, você tem a IA no meio e a partir dali você começa a entender como você encaixa novas melhorias do produto em relação a esse nível de automação. Então, vou dar um exemplo aqui de uma empresa até que saiu agora recentemente,
que é uma empresa que é AI First, né, que é a Enter, que é uma empresa focada na parte de análise de processos jurídicos, eles não criaram uma plataforma onde você faz o cadastro do processo jurídico ou você faz o relacionamento ali direto e depois ele faz uma análise do processo. Não. Quando você submete qualquer informação ali direto, você já tem um modelo rodando por trás, você já tem uma plataforma preparada para atender esse tipo de solução. O core da empresa é oferecer IA na ponta para o cliente, é oferecer um processo de forma não só automatizado, mas escalável também, onde a pessoa consegue ter mais previsibilidade. E eu vou dar um exemplo assim que eu acho que talvez para ficar um pouco mais tangível, toda empresa já passou por algum projeto de churn, né? Toda empresa já fez algum projeto ali de churn, basicamente a ideia de você entender se o cliente vai abandonar a marca. Porque a gente só adiciona um projeto de churn quando eu já tenho meu produto desenvolvido. Por que não entender esse comportamento já no start ali do produto? Ou seja, eu estou fazendo um e-commerce e dentro desse e-commerce, se um cliente começa a deixar alguma tela ali ou só olha a página inicial do meu site e não fecha a compra no carrinho, ele está churnando também. O que eu estou fazendo com isso? Eu pego essa informação, salvo lá no meu data lake, no meu data house, que seja, e essa informação fica lá, até alguém pensar, opa, por que não criar um projeto de churn? Por que não construir algo em cima disso? E se essa ideia já nascesse junto com o projeto? Eu sei que é redundante, mas e se essa ideia já não tivesse no Discover? E se já não tivesse ali uma pessoa, um influenciador para trazer o próprio engenheiro mesmo de machine learning, que vai ter essa ideia de, ok, esse produto precisa responder essas perguntas, né, essas dores de negócio, mas como que eu consigo maximizar usando o dado? Então é um pouco dessa analogia que eu gosto de fazer, que a gente consegue fazer o mesmo projeto, só que em momentos diferentes. Talvez o momento de você iniciar ali com ele gere mais resultado para a empresa do que você colocar na ponta. É legal. Nossa, assim, totalmente, né? Eu fiquei pensando enquanto estava falando que isso faz muito, muito, muito sentido, principalmente porque parece que tem essas coisas, igual você falou, você deu o exemplo do churn, que são coisas que são meio que padrões encapsuláveis, que são coisas assim, que toda empresa de alguma forma vai precisar lidar em algum momento, né? Então, por que não trazer isso para antes e já ter os dados, já pensar, né, lá no Discovery, talvez, né? Quais são os dados que eu vou precisar analisar, armazenar, ter qualidade, como que eu vou armazenar para que esse tipo de análise seja possível quando meu produto estiver no ar. Eu acho que isso é uma mentalidade, como você falou, né, que é diferente do que é feito hoje, assim, né? Mas aí eu fiquei numa dúvida, Lucas, relacionada assim, beleza, para produtos novos faz muito sentido, eu concordei, assim, acho que todo mundo deveria começar a pensar isso mesmo. Mas e os produtos que já existem, já estão no ar, e aí eles nunca mais vão conseguir ser AI first, ou é possível também? Tá, legal. Olha, não tem uma resposta do certo ou errado, tá? Porque se a empresa já consegue maximizar, e aí pensando sempre nesse trade-off que putz, você vê que já gera uma experiência para o cliente, e existe um teto, uma limitação, e você colocar a EA, que nem eu comentei anteriormente, vai só te gerar custo e vai ser imperceptível para o cliente, para quem está na ponta, talvez não faça nem sentido você transformar esse produto em um AR first. Mas se você vê que conjunto com a IA, você consegue maximizar a experiência, o ROI, né, da empresa, você consegue gerar uma otimização do trabalho, uma produtividade, né, que a maioria, como você está adicionando a IA na ponta, a maioria dos cases que a gente vê, tanto o Gartner reportou esse tempo atrás que a maioria dos projetos são focadas, né, principalmente em call center, a parte mais de atendimento, onde o time ali não precisa responder perguntas padrões que diariamente, todo dia tem um cliente fazendo a mesma pergunta, aí tudo bem, aí você consegue fazer essa transformação de uma forma, e ainda eu olharia de uma forma escalonada, não de uma vez só. Porque às vezes a gente acha que só adicionar vai aumentar a produtividade e na verdade você está gerando um retrabalho. Então eu faria esse trade-off, que se já funciona muito bem, se atende muito bem o meu cliente, eu não tenho um teto para onde ir mais, eu manteria do jeito que está. Agora, se eu consigo maximizar a experiência, ROI, que é importante, né? Toda empresa está olhando para lucro. Beleza, eu acho que vale a pena, porque no final a conta vai se pagar, que é um ponto de quase um FinOps ali, né? Você olhar quando a IA está implementada, você vê se ela está gerando um resultado. Porque o custo também, conforme você vai usando, esse custo é exponencial, ele vai aumentar também. E é normal, né? Qualquer C-Level vai olhar e vai falar, tá bom, mas e agora? A gente está gastando 10 mil reais aqui agora com essa solução de GenAI, essa solução se paga no tempo? Eu consegui aumentar a produtividade do time? Então é importante também resolver isso
e responder essas perguntas que são feitas no dia a dia. E isso, né, essas mudanças que acabam tendo que ser feitas, que tendo que ser absorvidas, né, na empresa, para que, supondo que tem um produto já que eu quero transformar em AI First, eu acho que tem um ROI ali que eu posso melhorar, que eu posso chegar, essas mudanças de produtividade, elas vão envolver alterações não só não é só desenvolver o software, né, de forma diferente, né? Acho que é muita coisa que tem que mudar no processo como um todo, né? Na metodologia, na cultura da empresa, que tem que passar a olhar de forma diferente para essa questão, né? De tentar encontrar essas oportunidades onde a IA vai poder melhorar o meu produto como um todo, né? Sim. Cara, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, assim, ó. Aí um pouco aqui do meu ponto de vista. Você implementar a solução, a tecnologia, contratar qualquer uma dessas ferramentas hoje, não é o maior desafio. O maior desafio é a questão cultural da empresa. É muito fácil você entrar numa empresa que, várias empresas aí que a gente vê, né, uma aí roxinho, né, que vocês estão com fundo roxo aí também, uma empresa que já é tecnológica, já faz parte do pilar cultural da empresa. Isso é muito legal, né? Cultura, pessoas, o cliente no centro. Mas eu trabalho hoje no mercado um pouco mais tradicional, mercado que a gente tem um zelo pelo cliente muito forte, o cliente, o paciente. Então não é tão simples assim você chegar e sair implementando um monte de tecnologia que tem sua margem de erro. Nenhum modelo de machine learning bate 100% de acurácia. Então a gente precisa, para desenvolver essa cultura, eu vejo que tem alguns trabalhos assim. Então, você tem um evangelista, uma pessoa falando ali da importância, né, do uso do dado, de como que esse projeto pode ajudar. Que nem eu comentei, você não sair fazendo, já pular, né, da POC, já ir pro produto. Talvez você testar ali, porque testar barato e testar rápido, aquela ideia de fazer uma POC com o time, trazer o time para próxima ali para mostrar para eles que, olha, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, vamos ver o quanto que isso vai gerar de resultado. E tem uma coisa que eu acho bem legal também, assim, e que eu acredito é a capacitação, assim, quantas empresas que param, principalmente empresas em mercados mais tradicionais, que param para capacitar o time, dar um curso, um treinamento, o cara que não conhece muito ali de produto com dados em si, mas conhece os frames de trabalho, ele entende ali como que é um discovery, ele entende como é a etapa de delivery, você capacitou ele para saber usar o SQL, para saber usar um Python, que são as linguagens mais usuais, você sentou e mostrou para ele que dali ele consegue ser mais analítico, para ele olhar para o produto, de novo, como um dado. Então essa capacitação também é algo que é uma linha que eu acredito bastante, assim. Mas, de novo, mexer na cultura não é fácil, é algo meio, fazer um top-down, body-up assim, mas complexo. É bem complexo, né? Mexer na cultura é um negócio, talvez, uma das coisas mais complexas de ambientes corporativos, né? É muito disruptivo, né? E tem a gente fez um episódio aqui há algum tempo, acho que foi até recentemente, assim, que ele foi lançado, que a gente falou muito sobre a experiência do agente. Porque hoje, assim, né, a gente fala muito sobre, pelo menos, né, no nível corporativo, a gente começou a falar sobre essa mudança do paradigma, de como resolver problemas agora. Ao invés de eu pensar em aplicações, eu começar a pensar em agentes, né? Que é tipo assim, em vez de eu ficar pensando em tela, agora eu penso em agentes de IA, sejam eles, né, de qualquer forma. E a gente conversou sobre isso lá nesse episódio, que é essa dificuldade também até de como levar isso para esse tipo de discovery, né? Como que eu levo essa capacidade de abstrair, porque assim, quantos anos que a gente tá pensando em resolver problemas com aplicações, né? E agora será que Telinha, sempre traduz, né? na telinha, no front-end, no back-end, no botão, na lista, não sei o que, Como agora mudar a mentalidade das pessoas para assim, não, eu agora vou resolver esse problema, não é mais com uma telinha. Talvez vai ser com uma IA generativa, talvez vai ser com um algoritmo de machine learning, talvez vai ser de outro jeito mesmo. E isso parte também de uma mudança de cultura. E uma mudança de mentalidade de como resolver problemas, né? Uhum. Então, enfim, eu fiquei só fazendo esse paralelo com um episódio outro que a gente lançou, porque é isso, eu acho que isso vai ficar cada vez mais... Tá cada vez mais comum a gente tentar resolver problemas sobre um novo prisma, que é um prisma de agentes de IA, que, enfim, vão precisar de todas essas mudanças que a gente vai falar aqui de forma prática, né? Eu acho que isso aí até se encaixa no que você falou, né, Lucas, do que a gente tá conversando aqui desde o início, que é a parte de ser o Data Driven, porque se a gente vai usar agentes, se a gente vai ter agentes para poder responder em relação aos nossos problemas, ao que a gente tá levantando, aqueles agentes precisam agir em cima de alguma informação, então tem que ter treinamento, às vezes um fine-tuning de modelo, algumas coisas assim,
si. Tem que ter dados bem disponíveis, com vai precisar qualidade, dos dados né? ali Enfim. bem pensados e bem ajustados para que a gente consiga efetivamente criar esse agente que traga retorno e não seja só, igual você falou, traga só um custo a mais para a empresa e não vai ter que tá ali, ganho, às vezes, né? só querendo aproveitar do grande hype, né? E só colocar o no chatbot lá. website. Pegando esse gancho que a Fernanda trouxe, assim, é legal que a Fernanda, ela foi construindo os passos ali de como que ela faria o desenvolvimento, né? É muito doido porque a gente já tem esse frame instalado ali, porque é a forma como a gente trabalha há muito tempo, né? Mas aí eu vou fazer jogar uma provocação que é, a gente tá cada vez mais com o usuário ele tá tendo superpoder agora, porque ele consegue, né, com toda a ideia de vibe coding ali direto, e ele construir um protótipo e jogar na sua mesa e falar assim, olha, eu montei essa ideia aqui, o que você acha? Né? E em menos de 1-2 horas, às vezes, ele pegou uma referência na internet, montou um bom prompt, e de fato a ferramenta entregou. Então, assim, tem essa, é uma palavra que ficou meio clichê, assim, que todo mundo usa, mas é essa ideia de mudança de mindset para poder ajustar um pouco ali de como que as coisas funcionam. E eu até vi recentemente lá o head do WhatsApp, ele trouxe uma ideia de, cara, a forma como a gente interage nas interfaces vão mudar. Cada vez mais a gente vai utilizar canais como multimodais, comunicação direta, áudio, texto, imagem, e faz muito sentido. É só a gente ver as novas startups que nascem 100% em cima de plataformas como o WhatsApp ali e entregando alto valor para o usuário, né? Então, isso é interessante. Já tem Pix sendo feito pelo WhatsApp. O ChatGPT essa semana lançou aí a possibilidade de você fazer pagamentos, pedir coisas através do próprio ChatGPT. Então, assim, essas coisas tendem a cada vez mais se tornarem conversas mesmo, né? E a gente cada vez mais sair das telas e tal, e as coisas passarem a ser mais centradas mesmo na natural, IA, né? Exatamente. Bom, mas vamos então entrar um pouquinho mais, Lucas, agora no prático, assim, em como fazer isso, né? O que então, no Discovery, o que você nos diz aí que muda de forma prática mesmo no Discovery quando a gente tem produtos AI first? Acho que o primeiro ponto, assim, de qualquer empresa que quer construir, quer escalar qualquer projeto, seja de machine learning, seja de IA generativa, é ter a base, né? Então, a gente começa a casa sempre do quê? Da base ali, da estrutura. E a estrutura é você ter um bom dado ali organizado. Então, quase isso não acontece, né? A empresa tá lá guardando um dado, mas ninguém nunca parou para olhar aquele dado, não sabe nem para que serve. Então, o primeiro ponto é, quais são os dados que eu tenho já dentro de casa que me ajuda, principalmente, a aumentar ali não só a minha receita, mas melhorar meu produto como um todo. Eu tenho esse dado hoje, eu estou armazenando esse dado, vou dar um exemplo bem simples. No dado de cadastro, que é o cadastro nem muda, né? As empresas mudam o cadastro a todo momento. Eu estou guardando ali o telefone daquele cliente para eu poder, talvez, integrar uma solução com IA generativa no WhatsApp? Essa é a primeira pergunta, pensando se eu fosse desenvolver um produto. Não tô, só peço e-mail. Então calma lá, talvez eu começaria a trazer esse dado para dentro de casa. E aí passar por todo o processo ali de ELT, né? De extrair o dado, transformar e guardar ele. Então a primeira coisa é a estruturação desse dado, né? Como que eu vou salvar, como que eu vou consumir ele na ponta. O segundo ponto ali que eu olharia, no momento ali de desenvolvimento, é trazer o engenheiro, trazer o arquiteto. Essas duas peças são fundamentais para quando a gente está desenvolvendo um projeto principalmente um projeto de IA. Por quê? O engenheiro, ele tem uma visão, o arquiteto, ele tem a visão do todo ali, né? Toda a visão sistêmica de como que ele pode conectar. Eu brinco que o arquiteto, ele tá quase fazendo um uso de Lego ali, que ele tem todas as peças na mesa, mas ele tem que saber o que ele vai conectar. Poxa, essa solução que a gente tem hoje dentro de casa, eu acho que a Databricks talvez ofereça pra gente de forma mais rápida. Talvez a gente pode fazer uma POC com eles lá, ou não. Vamos usar aqui a Azure diretamente. É isso que eu vejo assim, o arquiteto conectando isso. E o engenheiro, ele tem uma visão sistêmica que você chega com todos os requisitos de como que vai ser o produto e o engenheiro ele só vai saber disso só na ponta. Só que você não está falando de como que o dado vai ser trabalhado, se ele vai ser em streaming ou em batch. Você não sabe se esse dado vai ser carregado diariamente ou a cada 15 dias, mensalmente, dependendo da solução. Então, envolver essas peças no momento ali da construção, da formulação de proposta técnica para a área de negócio é você garantir que você vai ter mais resultado ali e sucesso na entrega do projeto. Aqui a gente fala muito de criar times multifuncionais. Então, se você consegue trazer as peças, seja um arquiteto, um analista, um engenheiro, que são pessoas que estão vivendo esse processo de desenvolvimento, junto ali com o produteiro, junto com o PO, eles vão conseguir trazer essa visão que é como a gente
da onde que a gente puxa essa informação, quase o processo de linhagem, né, de como que a gente tem essas informações ali de forma mais sólida. Esses são os principais steps que eu lidaria, assim, no começo do projeto. E uma coisa que eu vejo, assim, muito, a própria Fernanda comentou aqui no começo do podcast, eu tenho muitos projetos de IA que não evoluem, que não saem da POC. A maioria dos projetos acabam morrendo no meio do caminho. E uma das coisas que eu mais vejo é que 2 pontos. Primeiro, a comunicação. E segundo é que a área de negócio ela vai mudar ali o desejo dela. É normal, é natural. Ela vai pedir mais coisa, ela vai querer algo novo. Às vezes, o que ela trouxe no primeiro momento já mudou daqui 2, 3 meses. Porque a empresa como todo muda. As estratégias mudam. Então, se você consegue ali criar ritos, ou seja, dailies, retro, planning, o pessoal tende a achar que esses ritos que a gente tem trabalhando com o Scrum é apenas para o desenvolvedor. Ah, não, eu tenho que estar lá todo dia nas deles com o meu time, batendo atividade a atividade. Mas quantas vezes que você para no mês para mostrar ou dar um status report para a área de como tá ficando o projeto? A maioria só chega lá e apresenta o projeto já meio que pronto. Ó, tá aqui o que você me pediu. Ah, mas não era isso que eu tava esperando. Então esse é um primeiro problema, e o segundo que, na minha visão, assim, com esses projetos que a gente lida aqui, principalmente no Fleury, é travar uma boa proposta. E essa proposta é, cara, eu vou te entregar uma POC, se precisar melhorar mais coisas, eu vou te entregar um MVP, e se a gente precisar integrar num sistema, a gente já vai estar falando de algum tipo de API para a gente trabalhar junto com um time de sistemas para a gente entregar esse projeto. Acho que trazer essa transparência ajuda a trazer um resultado melhor. E até nisso que você falou, né, tipo, parte de montagem dos times, né, igual você falou, tem que trazer engenheiros e arquitetos, às vezes para mais cedo e tudo, para que a gente consiga rodar isso. Então, tipo assim, tem alguma capacidade que se torna essencial, ou algum papel que às vezes precisa trazer para o time, que antes a gente não tinha, que agora tem. Você falou em capacitação também do time. O que muda é mais essa questão da capacitação, ou a própria montagem dos times, ela tem que ser feita mais de forma diferente? Legal. Uma coisa que eu vejo, assim, principalmente hoje esse podcast daqui a pouco vai pro ar, o que eu falei talvez já tá desatualizado, assim. Ah, a gente fala isso muito aqui no Entre Chaves, viu, Lucas? Acontece. Assim, ó, estamos gravando, gente, no dia 30 de setembro, terça-feira. Deixa claro, porque amanhã... Vamos datar, Amanhã já vem outra notícia de que dá pra fazer com IA, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo, puxando um pouco mais aqui pro time de ciência de dados, é que tá muito mais fácil, com essa parte de Foundation Model, de você acelerar projetos que antes eram simples ali, né, até pro cientista, com uso de AutoML, direto. Você consegue desenvolver um modelo ali de forma muito rápida. Quando eu comento ali de trazer o engenheiro, é que tem uma habilidade ainda que é crucial, principalmente para empresas que querem escalar, principalmente empresas que querem ser AI first, empresas que vão estar rodando 10, 30, 40, 50 modelos ao mesmo tempo, é você ter pessoas de engenharia de dados com um viés muito forte, focado em MLOps. Conecta de novo com a parte de estruturação de plataforma. Porque essa galera vai falar assim, olha, a gente não tem mais um projeto rodando com cliente do comercial. A gente já tem 10 projetos rodando. E como que a gente garante que esses projetos vão se manter vivos? É quase... Eu gosto muito do livro do iFood, que é do executivo e o cientista, que tem um pedaço do livro que fala assim, é o skin in the game, sabe? Não é o cientista só criar o projeto por criar. Toma aí, Fernanda, se vira agora com esse projeto em produção. Ter esse monitoramento pós a entrada do projeto, eu vejo que é algo que poucas empresas se importam, porque é a fundação. Ninguém quer olhar para isso. É a mesma coisa a parte da engenharia de dados. Não é algo que brilha os olhos, né? Não é muito... Não é sexy, né? Não é sexy, exato. Porque não é o painel. A área de negócio não tá vendo lá o BI. Mas se você, de novo, faz um trabalho de evangelizar, de falar, olha, sabe por que eu tô separando o seu dado aqui na camada bronze, na camada prata, até chegar na gold? É para que eu vou facilitar para você poder um dia acessar esse dado também, né? Pensando numa cultura mais self-service ali. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que a principal habilidade é como colocar esses projetos no ar e manter eles vivos. O MLOps é a chave do sucesso. No final das contas, assim, né, como evitar que existam 500, né, cientistas de dados com seus próprios notebooks, né, com coisas que eles fazem, tomam decisões, mas que isso não se retroalimenta com as coisas que estão acontecendo de fato em produção, né. Mas teve uma coisa que você falou, Lucas, assim, sobre os dados, né, que acho que é uma das primeiras coisas que você falou. Acho que é importante primeiro entender se os dados
estão aqui, né? Estão disponíveis, tem qualidade, enfim, coisas assim. E eu li um negócio no seu material que eu achei muito interessante, que é a ideia de criar pipelines light, assim, para avaliar se existe volume de dados para treinar modelos de machine learning. E isso eu acho que é um negócio que muda mesmo o jeito, porque lá no Discovery, se a gente já conseguir falar assim, cara, não existe volume de dados suficiente para treinar esse modelo de machine learning, não vai dar. Infelizmente, isso aqui é inviável. Isso já metade desses projetos que falham, né, porque muitos deles provavelmente falham porque não tem volume de dados suficiente para treinar os modelos e os modelos acabam não ficando assertivos o suficiente. Então, assim, né, acontece isso. Então, se a gente fizesse isso desde o início, desde lá do Discovery, nossa, eu acho que já seria bom demais, sabe? Exato. Eu acho que tem um grande ponto, assim, que é o dado de entrada ali, eu vejo que é um trabalho um pouquinho, às vezes, até no começo meio ingrato ali, porque você precisa esperar ter essa volumetria de fato para começar a pensar em desenvolver um projeto ali, né? Um projeto de machine learning, que seja um projeto mais de IA tradicional. Acho que o grande ponto, e aí fazendo o contraponto que eu falei, olha, traga um engenheiro, o arquiteto para o começo. Às vezes, de novo, o engenheiro ele também só está extraindo o dado da fonte e ele acha que extrair esse dado, toda essa massa de dado bruto é o suficiente ele jogar lá na camada raw. Mas se ele faz o inverso também, de sentar com a área de negócio e mostrar, olha, isso aqui é o que está vindo do sistema, faz sentido? Porque às vezes a solução que você contratou, seja o RP ou o CRM, às vezes o problema está lá. E aquela coisa do Gerb in, Gerb out, né? Você entra dado lixo, vai sair dado lixo. Vai sair, exato. Ele vai aprender com aquilo. E eu já peguei exemplos de alguns softwares conectados ali, algumas empresas trabalhando com aquele dado, só que o problema não estava nem nessa construção de pipeline, que é um pouco do que eu compartilho nesse material. O problema estava lá no sistema, estava na primeira etapa. É você sentar com o fornecedor e falar, olha, o dado que você está captando aí tá duplicando, não tá chegando certo aqui para mim. Eu tô tendo, na verdade, mais retrabalho aqui para fazer o meu LT, o meu ETL. Então, olhar um pouco para isso. E quem faz essa ponte com o fornecedor, geralmente? É o negócio, né? A área de negócio que está conectada ali. Então, eu penso assim, você extrai uma base e faz uma validação, cara. É isso aqui que você está vendo aí nos seus painéis, no seu RP, no seu CRM? Cara, tem um número aqui que está errado, não está fazendo sentido. E aí, conectar essas pontas é bem importante, assim. Legal. E até para poder tentar ver, tentar descobrir exatamente onde que estão essas falhas, onde que estão essas coisas, cara. O que a gente consegue trazer de metodologias para poder aplicar nessa questão? Você até falou muito de MLOps, da gente ter algumas coisas relacionadas a MLOps. Como é que a gente consegue verificar e validar essas hipóteses, se esses dados que a gente tá trazendo estão sendo suficientes ou não para treinar os nossos modelos, né? Tipo assim, como que a gente consegue fazer essa questão? É só usar as mesmas coisas que a gente já faz com software tradicional? Ah, cara, botei uma versão nova, não deu certo, faz rollback? Tipo, tem alguma coisa interessante nesse sentido? Tem uma esteira aqui que eu acho que é a mesma tecnologia para quem está utilizando ali desenvolvimento de software, que é utilizar um GitLab da vida, né? Então, eu acredito, você comentou de versionamento, assim, antes de você versionar ali, antes de você subir uma nova versão de um modelo de fato, como que tá as métricas desse modelo? Então, você usar um MLflow para monitorar ali os experimentos é uma boa solução, sim. É uma forma de você entender se o F1 score do seu modelo tá fazendo sentido, se a acurácia tá boa, se a acurácia caiu, e se a acurácia caiu, por que ela caiu? Essa é a parte mais, de novo, é a parte mais trabalhosa ali que poucas empresas fazem porque custa tempo e eu quero olhar já o próximo projeto da fila, eu não quero dar continuidade. Então, minha acurácia caiu, meu modelo tá driftando. Por que tá driftando? Cara, aquela base que vinha daquele sistema a gente descontinuou, você acredita? Poxa. Isso não acontece, né? O sistema mudou a coluna lá, só que a minha coluna era uma data e você começa a passar como int, ou como você sumiu a coluna, mudou o nome. Então, de novo, ter essas ferramentas ali na ponta. Eu tenho um costume, e aí é uma questão, aí cada um pode implementar da melhor forma, que é a gente cria alertas hoje dentro dos nossos canais, seja Slack ou Teams, e os alertas servem para dois motivos. Primeiro é para construir uma escala que a gente chama de bombeiro, que é, deu ruim lá, alguém pode olhar, e aí tem a pessoa já determinada ali para ajudar, de forma proativa, né? E às vezes isso acontece. Mas assim, duas métricas muito básicas, que é, o modelo rodou. Qual que é a performance que o modelo rodou naquele momento? Subiu, desceu. Isso já está automatizado. Bacana. Então não é isso que a gente tem que se preocupar.
né? Nossa preocupação do dia. Então, eu vejo que tá na ponta trazendo essas informações, esses alertas é o que vai te dar mais qualidade de vida. Lendo seu material eu também, né, vi outras práticas aqui que também são bem comuns, assim, em software, né? Como, por exemplo, o deploy canário, né? De ir disponibilizando as coisas, o novo modelo aí aos poucos, para poucos usuários e vendo, né, coletando dados, métricas, Teste entendendo AB. isso aí, os testes AB, exatamente, né? Enfim, que são também boas práticas em software, quando a gente fala, né, de funcionalidades novas sendo liberadas. Então, assim, no final das contas, uma coisa que eu achei muito interessante nessa forma de ver os produtos AI First é que parece que, assim, quando a gente fala de software, o que é o core, né? É a gente falar de arquitetura, de experiência do usuário, de lógica de negócio, né? Assim, isso é o core. E quando a gente fala de produtos AI First, o core é o modelo, né, de fato. Então, são as metodologias que precisam ser feitas, as coisas, as práticas, os processos, as mudanças de cultura que precisam ser feitas para colocar o modelo no centro, né? E ele passar a ser tão importante quanto qualquer outra coisa, né? Assim, ele passar a ter uma relevância maior mesmo. Enfim, e a gente mudar as coisas para que isso aconteça, né? Exato. Vou pegar um termo assim que a gente acaba fazendo também depois, pegando a mesma ideia do churn, e que a gente pode fazer de uma forma meio que prévia. Quando a gente fala de fazer um ensemble de modelos. Não sei se eu trabalhava na área de prevenção à fraude, assim, eu trabalhei 8 anos e a gente construía muito modelo de fraude, e aquela feature, aquela informação que eu gerava no meu modelo, ele poderia ser utilizado de forma cross para uma área de crédito. Então, e se eu utilizasse aqui o mesmo modelo que eu uso para fraude, o mesmo modelo que eu uso para crédito, eu faço o ensemble, e na minha entrada, eu consigo ter mais informação. Porque às vezes a área de crédito, ela tá ali preocupada, né, na sua carteira, ver a safra, né, o MOB 1, o MOB 2, que eu aprendi ali na antiga casinha, que é o quanto que aquela safra tá me trazendo de resultado bom ou não. Quanto que essa área tá conversando com a área de fraude? Sendo que as duas têm o mesmo objetivo, né? Não perder dinheiro, seja com o fraudador ou seja com uma carteira ali que tá de inadimplência. Quanto que essas áreas cruzam novas features ou features que elas estão construindo a todo tempo e fazendo esse ensemble de projeto. Ou projeto de churn, porque o cliente que já é churn já é um cliente que eu nem preciso classificar ali diretamente, eu nem preciso passar pelo meu modelo. Então, ter essa junção também é algo legal. E você comentou do teste AB, eu vejo o teste AB da seguinte forma ali, em vez de você abrir para uma massa, ou seja, em vez de você abrir para todos os seus clientes de uma forma direta, por que você não escolhe uma unidade ou uma região e faz um teste que é com grupo controle? Traz a área de negócio para perto, pessoal. Põe a área ali e fala assim, a gente está testando nessa unidade, vamos ver como que vai ser os resultados dela. É muito mais fácil de você isolar as variáveis do que você virar para tudo e aí você tem um problema que vai só escalar ali. Então eu vejo um pouco nessa linha também, que ajuda bastante. Que é uma boa prática de software, né? Você não vai abrir para todo mundo. Eu acho que até nisso tudo que a gente trouxe agora, né, Lucas? Cara, teste AB, coisas que a gente consegue aplicar e trazer alguns conceitos da base do desenvolvimento para esse modelo de AI First. Existem também algumas outras coisas, como o Data Canvas, né, de mostrar esses dados, né, trazer outros tipos de formas de conectar essas hipóteses de valor para o conjunto de features e métricas de ML, né? Que eu acho que é interessante a gente trazer aqui também, né? Bacana. Cara, o que eu tô vendo, assim, muito no mercado é o pessoal pegando o Business Canvas, né, que basicamente ele já tem algumas perguntinhas ali, qual que é o objetivo do projeto, quem são as áreas envolvidas e adaptando para esse AI Business Canvas, né? Fizeram uma readaptação. E essa adaptação é super justa, assim, porque ela compartilha dos dois mundos, né? Tanto você trazer os KPIs da área, que a área fala, olha, o projeto que a gente vai fazer aqui, de churn, a gente vai estar mexendo nessa taxa aqui, que é a taxa de retenção de clientes. Então, beleza, e do seu lado aí, o que você está mexendo? Cara, essas são as métricas para esse tipo de projeto que a gente vai ter que estar olhando e são algumas métricas estatísticas. É quase você fazer um híbrido dos dois mundos. Beleza, mas assim, eu já tenho uma ideia, já respondi a pergunta de negócio, qual que é a dor, quem são as áreas que vão participar? Tá, mas para onde que eu vou? Né? Qual que é o meu próximo passo? Lembra do arquiteto que eu comentei? Arquiteto, vamos fazer uma pequena POC aqui, uma solução de como que isso conversa com, seja com WhatsApp, com CRM, qualquer uma dessas soluções que a área tem interesse? É quase um desenho no alto nível, sem entrar naquele desenho muito técnico de por que o usuário está saindo daqui e indo para outro lado. Mas olha, a solução, a IA vai estar aqui, ela vai se conectar com esse sistema e esse é o resultado que você tem que esperar aí na ponta. Beleza? Beleza. E uma coisa que eu vejo, assim, poucas empresas falando, e é uma preocupação também, até dei uma palestra sobre isso, existe um framework muito legal da PwC, que é o AI Ethics, que
A gente precisa de todos esses dados para treinar esse modelo? O dado que está ali, seja um dado pessoal ou um dado sensível, eu não posso generalizar esse dado para que o meu modelo não gere vieses. Dependendo do dado que eu estou imputando, ele vai gerar ali um viés. Então, você criar, só para talvez tangibilizar um pouco mais, em vez de eu passar só a idade da pessoa como feature para o modelo, e se tal eu criasse uma faixa etária, a fim de eu não gerar um viés ali ou até mesmo uma discriminação sem querer, que é natural, né? Então, existem algumas técnicas dentro ali, quando a gente está olhando para esse framework, não só da gente anonimizar o dado, não só para a gente generalizar, mas a gente tomar esse cuidado ali, porque no meu caso, quando trabalhava com a parte de prevenção à fraude, era, se eu negasse uma transação, eu precisava explicar o porquê que aquela transação foi negada. E você ter isso muito bem claro ali, quais foram as features que o seu processo de feature imports que resultou naquela tomada de decisão, traz principalmente um dos principais pilares desse framework, que é transparência. Achei bem interessante, Lucas, esse último exemplo que você deu aí, justamente porque faz a gente pensar, né, que lidar, na verdade assim, né, reforça, né, todo o nosso discurso que a gente está conversando desde o início do episódio, que lidar com produtos de machine learning, de IAs generativas, de IA no geral, é diferente e adiciona coisas, né, pra gente pensar, são realmente diferentes de software, né? Como você falou muito bem nesse exemplo, poxa, talvez lá no software eu não preciso me preocupar lá se eu tenho a cidade, eu tenho a idade da pessoa, eu tenho a cidade, mas porque eu tô fazendo aqueles dados ali muito mais porque, sei lá, eu quero ter um controle ali, pessoal. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas quando eu tô falando de treinar modelos, eu tenho que pensar em outras coisas. Poxa, o que esse modelo vai ter de viés? O que esses dados vão confirmar? Ou, né, o que esses dados vão refutar? E no final das contas, eu acho que confirmou 100% de tudo que a gente estava falando. Que fazer produtos AI first é muito diferente de fazer produtos de software tradicional e que a gente tem um tanto de capacidade mesmo que a gente tem que pensar desde lá do discovery, né, como a gente bem conversou aqui, até a hora que a gente está colocando isso em produção, de métricas, de pessoas envolvidas, de cultura, que realmente, né, a gente precisa rever, pensar e mudar, né, quando a gente tá falando de produtos de IA. Bom, gente, gostei muito do papo, achei que foi massa pra caramba, fiquei muito feliz, Lucas, com tudo que você compartilhou conosco aí, com a sua experiência dentro do Grupo Fleury e, enfim, na sua carreira como um todo. E é isso, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.